Uma aldeia de bonecas, não acha? O pitoresco não lhe foi poupado. Mas não o trouxe a essa ilha, meu caro amigo, devido ao pitoresco. Todo mundo pode levá-lo a admirar as toucas, os tamancos e as casas decoradas, onde os pescadores fumam tabaco em meio a um cheiro de encáustica. Sou, pelo contrário, uma das raras pessoas que podem mostrar-lhe o que existe de importante aqui. Chegamos ao dique. Temos de segui-lo para ficarmos o mais longe possível dessas casas, por demais graciosas. Sentemo-nos, por favor. Que me diz? Aqui temos, não acha, a mais bela das paisagens negativas. Veja, à nossa esquerda, aquele monte de cinzas, a que chamam aqui de duna. O dique cinzento à direita, a margem arenosa lívida a nossos pés, e à nossa frente, o mar com a cor esmaecida de espuma. O vasto céu onde se refletem as águas pálidas. Um inferno amorfo, na verdade. Nada mais do que linhas horizontais, nenhum brilho, o espaço é incolor, a vida morta. Não será o universo apagado, nada sensível aos nossos olhos? Nenhum ser humano, sobretudo nenhum ser humano. O Senhor e eu apenas, diante do planeta, enfim, deserto. O céu vive? Tem razão, caro amigo. Torna-se denso, depois aprofunda-se, abre-se em escadarias de ar, fecha portas de bruma. São as pombas. Não reparou ainda que o céu da Holanda está cheio de milhões de pombas, invisíveis e tão altas, e que batem as asas, sobem e descem num movimento único, enchendo o espaço celeste com ondas espessas de penas acinzentadas, que o vento leva ou traz. As pombas esperam lá em cima, esperam o ano todo. Fazem evoluções acima da terra, olham, desejariam descer, mas não há nada além do mar e dos canais, telhados cobertos de tabuletas e nenhuma cabeça onde pousar. Não compreendo o que quero dizer? Confesso-lhe o meu cansaço. Perco o fio dos meus relatos, já não possuo aquela clareza de espírito a qual meus amigos se compraziam em prestar homenagem. Digo amigos, aliás, por princípio. Não tenho mais amigos, só tenho cúmplices. Em compensação, seu número aumentou. São o gênero humano. E do gênero humano, o Senhor é o primeiro. O que está presente é sempre primeiro. Como sei que não tenho amigos? É muito simples. Eu o descobri no dia em que pensei em matar-me para lhes pregar uma boa peça, para puni-los, de certa forma. Mas punir quem? Alguns ficariam surpreendidos. Ninguém se sentiria castigado. Compreendi que não tinha amigos. Além disso mesmo, se os tivesse, não adiantaria nada. Se pudesse suicidar-me e ver em seguida a cara deles, então sim, valeria a pena. Mas a terra é obscura, caro amigo. A madeira espessa, opaca, a mortalha. Os olhos da alma, sim, sem dúvida. Se há uma alma e se é que ela tem olhos. Mas aí está, não se tem certeza, nunca se tem certeza. Se não haveria uma saída, poderíamos finalmente fazer com que nos levassem a sério. Os homens só se convencem das nossas razões, da nossa sinceridade e da gravidade de nossos sofrimentos com a nossa morte. Enquanto vivemos, nosso caso é duvidoso, só temos direito ao seu ceticismo. Se houvesse então uma única certeza de podermos gozar o espetáculo, valeria a pena provar-lhes o que eles não querem crer e deixá-los assombrados. Mas uma pessoa se mata e que importa se eles acreditam ou não? Não estamos presentes para colher os frutos de seu espanto e de sua contradição, aliás efêmera. Assistir, enfim, segundo o sonho de cada homem, ao próprio funeral. Para deixar de ser duvidoso é preciso pura e simplesmente deixar de ser. Aliás, não será melhor assim? Sofreríamos demais com as suas indiferenças. Vai pagar-me por isso, dizia uma moça ao pai que a impedira de se casar com um pretendente por só andar bem penteado. E ela se matou. Mas o pai não pagou absolutamente nada. Ele adorava pescar. 3 domingos depois voltou ao rio para se esquecer, segundo dizia. Calculou certo, pois esqueceu. A bem dizer, o inverso é que teria causado surpresa. Julgar-se morrer para punir a mulher
e devolver-se a ela a liberdade. É preferível nem ver isso, sem contar que nos arriscaríamos a ouvir as razões que dariam para o nosso gesto. No que me diz respeito, já consigo ouvi-los. Matou-se porque não pôde suportar que, caro amigo, como os homens são pobres de inventiva. Julgam sempre que nos suicidamos por uma razão, mas podemos muito bem suicidarmos por duas razões. Não, isso não lhes entra na cabeça. Para que serve então morrer voluntariamente, sacrificar-se à ideia de se dar de si mesmo? Uma vez morto, eles se aproveitarão disso para atribuir ao gesto motivos idiotas ou vulgares. Os mártires, caro amigo, têm de escolher entre serem esquecidos, ridicularizados ou usados. Quanto a serem compreendidos, isso nunca. E depois vamos direto ao ponto. Eu amo a vida. Eis a minha verdadeira fraqueza. Amo-a tanto que não tenho nenhuma imaginação para o que não for vida. Tal avidez tem algo de plebeu, não acha? A vida. A aristocracia não se concebe sem um pouco de distância em relação a si mesma e à própria vida. Morre se for preciso, antes quebrar que dobrar. Mas eu me dobro porque continuo a me amar. Olhe, depois de tudo o que eu lhe contei, que acha que me aconteceu? Nojo de mim mesmo? Ora, convenhamos sobretudo dos outros que eu estava enjoado. É claro, eu conhecia as minhas fraquezas e as lamentava. Continuava, no entanto, a esquecê-las com uma obstinação bastante meritória. O processo dos outros, pelo contrário, tramitava incessantemente no meu coração. Isso choca certamente. Pensa talvez que não é lógico? Mas o problema não é o de permanecer lógico. O problema é contornar e, sobretudo, sobretudo o problema é evitar o julgamento. Não digo evitar o castigo, porque o castigo sem julgamento é suportável. Ele tem, aliás, um nome que garante a nossa inocência: infelicidade. Não, pelo contrário, trata-se de fugir ao julgamento, de evitar ser continuamente julgado, sem que jamais a sentença seja pronunciada. Mas não se foge assim tão facilmente. Hoje em dia estamos sempre prontos para o julgamento, assim como para a fornicação, com a diferença de que não há fraquezas a temer. Se duvida disso, fique de ouvido nas conversas de mesa durante o mês de agosto, nesses hotéis de veraneio, onde os nossos caridosos compatriotas vêm fazer a sua cura de tédio. Se ainda hesita em tirar uma conclusão, leia então os escritos dos nossos grandes homens do momento. Ou ainda observe sua própria família. Será elucidativo. Meu caro amigo, não demos pretextos para nos julgarem, por pouco que seja. Caso contrário, não nos deixam em pedaços. Somos obrigados às mesmas precauções que o domador. Se ele tem a infelicidade de cortar-se com a navalha antes de entrar na jaula, que banquete para as feras. Compreendi isso num relance no dia em que me ocorreu a suspeita de que talvez eu não fosse tão digno de admiração. A partir de então, passei a ser desconfiado, já que sangrava um pouco, estava totalmente perdido. Iam devorar-me. Minhas relações com meus contemporâneos eram, na aparência, as mesmas, e, no entanto, tornavam-se sutilmente desafinadas. Meus amigos não tinham mudado. Vangloriavam-se, ainda na primeira oportunidade, da harmonia e da segurança que encontravam junto a mim. Mas eu só era sensível às dissonâncias e à confusão que se apossavam de mim. Sentia-me vulnerável e entregue à acusação pública. Meus semelhantes deixavam de ser, a meus olhos, a plateia respeitosa e que estava habituado. O círculo do qual eu era o centro rompia-se e eles colocavam-se numa única fileira como no tribunal. A partir do momento em que temi que houvesse em mim qualquer coisa a ser julgada, compreendi, em suma, que havia neles uma vocação irresistível para julgar. Sim, lá estavam, como antes, mas riam. Ou melhor, parecia-me que cada um daqueles que eu encontrava me olhava com um sorriso disfarçado. Tive mesmo nessa época a impressão de que me davam rasteiras. Com efeito, tropecei 2 ou 3 vezes, sem nenhum motivo, ao entrar em lugares públicos. Uma vez cheguei a estatelar-me no chão. O francês cartesiano que sou,
procurou logo recompor-se e atribuir esses acidentes à única divindade da razão, isto é, o acaso. Não importa, ainda me restava desconfiança. Despertada a minha atenção, não me foi difícil descobrir que tinha inimigos. Na minha profissão, em primeiro lugar, e depois na minha vida social. A uns tinha prestado serviços, a outros deveria tê-los prestado. Tudo isso, em suma, estava na ordem natural das coisas. E eu o descobri sem grandes mágoas. Em contrapartida, foi mais difícil e doloroso para mim admitir que tinha inimigos entre pessoas que mal ou nem sequer conhecia. Sempre tinha pensado com a ingenuidade de que já lhe dei algumas provas, que os que não me conheciam não poderiam deixar de gostar de mim se tivesse chegado a conviver comigo. Pois bem, nada disso. Encontrei inimizade, sobretudo, entre os que só me conheciam muito por alto e sem que eu próprio os conhecesse. Suspeitavam, sem dúvida, de que eu vivia intensamente e num livre abandono à felicidade. Isso não se perdoa. A aparência de sucesso, quando se apresenta de certa maneira, é capaz de irritar um santo. Minha vida, por outro lado, transbordava de compromissos e, por falta de tempo, recusava muitas oportunidades. Esquecia em seguida, pela mesma razão, o que havia recusado, mas tais oportunidades tinham-me sido oferecidas por pessoas cuja vida não era intensa e que, por essa mesma razão, se lembravam das minhas recusas. Assim é que, para dar apenas um exemplo, as mulheres, no fim de contas, me custavam caro. O tempo que eu lhes consagrava não o podia dedicar aos homens, que nem sempre me perdoavam por isso. Como sair dessa? Não nos perdoam a nossa felicidade, nem o nosso sucesso, a menos que consinta generosamente em reparti-los. Mas para ser feliz é preciso não se envolver demais com os outros. A partir daí, as portas se fecham. Feliz e julgado, ou absolvido e desgraçado. Quanto a mim, a injustiça era maior. Eu era condenado por felicidades antigas. Tinha vivido durante muito tempo na ilusão de um acordo geral, ao passo que todos os lados dissolviam-se sobre mim, distraídos e sorridentes, os juízes, as flechas, as zombarias. A partir do dia em que me dei conta disso, veio-me a lucidez. Recebi todos os ferimentos ao mesmo tempo e perdi de uma só vez as minhas forças. Todo o universo pode-se, então, a rir à minha volta. Eis o que nenhum homem, exceto os que não vivem, quero dizer, os sábios, consegue suportar. A única defesa está na maldade. As pessoas apressam-se, então, a julgar para não serem julgados. Que quer? A ideia mais natural para o homem, a que lhe surge ingenuamente como do fundo da sua natureza, é a ideia da sua inocência. Sob esse aspecto, somos todos como aquele francesinho que, em Buchenwald, teimava em querer apresentar uma reclamação ao escrivão, prisioneiro como ele, que registrava a sua chegada. Uma reclamação? O escrivão e seus colegas riam. Inútil, meu velho, aqui não se reclama. Mas veja bem, meu senhor, dizia o francesinho, o meu caso é excepcional, sou inocente. Somos todos casos excepcionais. Todos queremos recorrer de qualquer coisa. Cada qual exige ser considerado inocente, a todo custo, mesmo que para isso seja preciso acusar o gênero humano e o céu. Daremos uma alegria medíocre a um homem se elogiarmos os esforços graças aos quais se tornou inteligente ou generoso. Mas ele exultará se admirarmos sua generosidade natural. Inversamente, se dissermos a um criminoso que seu erro não decorre da sua natureza nem do seu caráter, e sim de circunstâncias infelizes, ele nos ficará violentamente reconhecido. Durante a defesa, escolherá até mesmo esse momento para chorar. No entanto, não há mérito nenhum em ser honesto, nem inteligente pelo nascimento. Assim como não se é certamente mais responsável em ser criminoso por natureza do que devido às circunstâncias. Mas esses bandidos querem a absolvição, isto é, a irresponsabilidade, e
sem vergonha, extraem justificativas da natureza ou desculpa das circunstâncias, mesmo que sejam contraditórias. O essencial é que sejam inocentes, que suas virtudes pela graça do nascimento não possam ser postas em dúvida e que seus erros, nascidos de uma infelicidade passageira, nunca sejam mais do que provisórios. Já lhe disse tratar-se de fugir ao julgamento. Como é difícil fugir ao julgamento, melindroso fazer a um só tempo admirar e desculpar a própria natureza. Todos eles procuram ser ricos. Por quê? O senhor já se perguntou isso alguma vez? Pelo poder, certamente, mas sobretudo porque a riqueza nos livra do julgamento imediato, nos retira da multidão do metrô para nos encerrar numa carroceria toda niquelada, nos isola em vastos jardins particulares, carros, leitos, camarotes de luxo. A riqueza, caro amigo, não é ainda absolvição, mas uma suspensão de pena, sempre fácil de conseguir. Sobretudo, não acredite em seus amigos quando lhe pedirem que seja sincero com eles. Só anseiam que alguém os mantenha no bom conceito que fazem de si próprios, ao lhes fornecer uma certeza suplementar. Como poderia a sinceridade ser uma condição da amizade? O gosto pela verdade, a qualquer preço, é uma paixão que não poupa e a que nada resiste. É um vício, às vezes um conforto, ou um egoísmo. Portanto, se o senhor se encontrar nesse caso, não hesite. Prometa ser verdadeiro e minta o melhor que puder. Atenderá ao profundo desejo deles e provará duplamente a sua afeição. Tanto isso é verdade que raramente nos abrimos com quem é melhor que nós. De preferência, fugiríamos a esse convívio. Na maioria das vezes, pelo contrário, confessamos-nos aos que se parecem conosco e que compartilham das nossas fraquezas. Não desejamos, pois, nos corrigir nem melhorar. Seria preciso, antes de tudo, que fôssemos julgados fracos. Apenas desejamos ser lastimados e encorajados no nosso caminho. Em suma, desejaríamos ao mesmo tempo deixar de ser culpados e não fazer esforço para nos purificarmos, sem suficiente cinismo e sem suficiente virtude. Não temos nem a energia do mal, nem a do bem. Não temos... Conhece Dante? É mesmo? Que diabo! Sabe então que Dante admite anjos neutros na disputa entre Deus e Satã? E coloca-os no limbo, uma espécie de vestíbulo do seu inferno. Estamos no vestíbulo, caro amigo. Paciência? Tem razão, sem dúvida. Precisaremos ter a paciência de esperar pelo juízo final. Mas não temos pressa. Tanta pressa que até fui obrigado a me fazer juiz penitente. No entanto, primeiro eu tive que me acomodar às minhas descobertas e fazer um acerto com o riso de meus contemporâneos. A partir da noite em que fui chamado, pois fui realmente chamado, tive que responder ou, pelo menos, procurar a resposta. Não era fácil. Vaguei durante muito tempo. Foi preciso, antes de tudo, que aquele riso perpétuo e os que riam me ensinassem a ver claro dentro de mim mesmo, a descobrir, enfim, que eu não era simples. Não sorria. Essa verdade não é tão primeira quanto parece. Chamam-me verdades primeiras as que descobrimos depois de todas as outras, é tudo. O certo é que, depois de longos estudos sobre mim mesmo, concebi a duplicidade profunda da criatura. Compreendi então a força de remexer na memória, que a modéstia me ajudava a brilhar, a humildade a vencer e a virtude a oprimir. Fazia a guerra por meios pacíficos e obtinha, enfim, pelo desinteresse, tudo o que cobiçava. Por exemplo, nunca me lamentava de terem esquecido a data do meu aniversário. As pessoas chegavam a se surpreender com uma ligeira dose de admiração da minha discrição no caso. Mas a razão do meu desinteresse era ainda mais discreta. Eu desejava ser esquecido para poder lamentar-me disso a mim mesmo. Vários dias antes da data, entre todas gloriosa, que eu sabia, ficava à espreita, atento para nada deixar escapar
que pudesse despertar a atenção e a memória daqueles cuja falha eu contava. Já não tive um dia a intenção de alterar um calendário? Uma vez bem demonstrada a minha solidão, podia então entregar-me aos encantos de uma tristeza viril. A face de todas as minhas virtudes tinha assim um reverso menos imponente. É bem verdade que, em outro sentido, meus efeitos revertiam em meu benefício. A obrigação em que me encontrava de esconder a parte viciosa da minha vida dava-me, por exemplo, um ar de frieza que se confundia com o da virtude. Minha indiferença proporcionava-me ser amado. Meu egoísmo culminava nas minhas liberalidades. Paro aqui. O excesso de simetria prejudicaria minha demonstração. Mas nada disso. Fazia-me de duro e nunca consegui resistir ao oferecimento de um copo nem de uma mulher. Passava por ser ativo, enérgico, e o meu reino era calmo. Apregoava a minha lealdade e acho que não há entre os seres que amei um único que, afinal, eu não tenha também traído. É certo que minhas traições não impediam minha fidelidade. Eu liquidava um trabalho considerável à força da indolência. Nunca deixei de ajudar o próximo, graças ao prazer que encontrava nisso. Mas em vão me repetia essas evidências, só tirava dela consolos superficiais. Certas manhãs fazia a instrução do meu processo até o fim e chegava à conclusão de que eu primava sobretudo pelo desprezo. Aqueles mesmos que eu ajudava com mais frequência eram os mais desprezados. Com cortesia, com uma solidariedade cheia de emoção, cuspia todos os dias na cara de todos os cegos. Francamente, haverá uma desculpa para isso? Existe uma, mas tão esfarrapada que não posso pensar em fazê-la prevalecer. Em todo caso, é esta. Nunca consegui acreditar profundamente que os assuntos humanos fossem coisas sérias. Onde estava a seriedade? Isso eu não sabia, a não ser que não estava em tudo aquilo que via e que me parecia unicamente um jogo divertido ou inoportuno. Há, na verdade, esforços e convicções que nunca compreendi. Eu olhava sempre com um ar de espanto e com um pouco de suspeita aquelas estranhas criaturas que morriam por dinheiro e se desesperavam com a perda de uma situação ou se sacrificavam com grande ostentação pela prosperidade da família. Eu compreendia melhor aquele amigo que se tinha proposto nunca mais fumar e que, pela força de vontade, fora bem-sucedido. Certa manhã, abriu o jornal, leu que a primeira bomba H havia explodido, informou-se sobre os seus incríveis efeitos e entrou sem demora numa tabacaria. Sem dúvida, às vezes eu fingia levar a vida a sério, mas bem depressa o que havia de frívolo na própria seriedade evidenciava-se a mim e eu continuava apenas a desempenhar meu papel da melhor forma que podia. Representava o eficiente, o inteligente, o virtuoso, o patriota, o indignado, o indulgente, o solidário, o edificante. Em suma, paro por aqui. O senhor já deve ter compreendido que eu era como os meus holandeses, que estão presentes sem estar. Eu estava ausente no momento em que ocupava o máximo de espaço. Só fui verdadeiramente sincero, entusiasta, no tempo em que praticava esportes e no exercício, quando representava as peças que encenávamos para a nossa diversão. Havia nos dois casos uma regra de jogo, que não era séria e que nos divertimos em considerar como tal. Ainda agora, as partidas do domingo no estádio superlotado e o teatro, que amei com uma paixão sem igual, são os únicos lugares no mundo em que me sinto inocente. Mas quem admitiria que semelhante atitude possa ser legítima quando se trata do amor, da morte e do salário dos miseráveis? Que fazer, no entanto? Eu só imaginava os amores de Isolda nos romances ou num palco. Os moribundos pareciam-me às vezes compenetrados do seu papel. As réplicas dos meus clientes pobres pareciam-me sempre restringir-se à mesma cantilena. A partir daí, vivendo entre os homens sem compartilhar dos seus interesses, não conseguia acreditar nos compromissos que assumia. Era suficientemente educado e suficientemente
indolente para corresponder ao que esperavam de mim na minha profissão, na minha família ou na minha vida de cidadão, mas todas as vezes como uma espécie de distração que acabava por estragar tudo. Vivi minha vida inteira sob um duplo signo, e as minhas atividades mais sérias foram muitas vezes aquelas que me sentia menos comprometido. Afinal, não seria isso que, para agravar minhas asneiras, não consegui me perdoar, que me fez resistir com o máximo de violência contra o julgamento que eu sentia em ação, em mim e ao meu redor, e que me obrigou a procurar uma saída? Durante algum tempo, e aparentemente, minha vida continuou como se nada houvesse mudado. Estava nos eixos, rodava normalmente, como se fosse de propósito, redobravam os elogios à minha volta. O mal veio precisamente daí. Lembra-se? Ai de vós quando todos os homens vos louvarem. Ah, aquele falava muito bem. Ai de mim. A máquina passou então a ter caprichos, paradas inexplicáveis. Foi nesse momento que o pensamento da morte irrompeu na minha vida diária. Contava os anos que me separavam do meu fim. Buscava exemplos de homens da minha idade que já estivessem mortos e me atormentava a ideia de que não teria tempo de realizar minha tarefa. Que tarefa? Eu nem sabia. Para falar com franqueza, valeria a pena continuar a fazer o que eu fazia, mas não era exatamente isso. Persegui-me com efeito um temor ridículo. Não se podia morrer sem se ter confessado todas as mentiras. Não a Deus, nem a um de seus representantes. Eu estava acima disso, como o senhor pode imaginar. Não tratava-se de confessá-lo aos homens, a um amigo ou a uma mulher amada, por exemplo. De outra forma, eu mesmo que houvesse uma única mentira oculta numa vida, a morte tornava definitiva. Nunca mais ninguém conheceria a verdade sobre esse pormenor, esse ponto, já que a única pessoa que a conhecia era precisamente o morto, adormecido sobre o seu segredo. Esse assassinato absoluto de uma verdade me desnorteava. Hoje, ao contrário, diga-se de passagem, me daria refinados prazeres. A ideia, por exemplo, de que sou o único a conhecer o que todo mundo busca e de que tenho em minha casa um objeto que movimentou em vão 3 aparatos policiais é puramente deliciosa. Mas deixemos isso de lado. Na época não tinha descoberto a receita e me atormentava. Eu reagia, claro, que importava a mentira de um homem na história das gerações e que pretensão querer trazer à luz da verdade um mísero embuste, perdido no oceano das idades como o grão de sal no mar. Dizia também a mim mesmo que a morte do corpo, se fosse julgar pelas que eu havia presenciado, era em si um castigo suficiente e que tudo absolvia. Ganhava-se com isso a salvação, quer dizer, o direito de desaparecer definitivamente, com o suor da agonia. Não importava, o mal-estar crescia. A morte mantinha-se fiel à minha cabeceira e eu me levantava com ela e os elogios tornavam-se cada vez mais insuportáveis para mim. Parecia-me que a mentira aumentava com eles, tão desmensuradamente que nunca mais conseguiria me recompor. Chegou um dia em que não aguentei mais. Minha primeira reação foi confusa. Já que era mentiroso, ia manifestá-lo e ia tirar minha duplicidade na cara de todos aqueles imbecis, antes mesmo que a descobrissem. Intimidado pela verdade, responderia ao desafio. Para me precaver contra o riso, imaginei então lançar-me à zombaria geral. Em suma, tratava-se ainda de fugir ao julgamento. Queria colocar do meu lado os que riam, ou pelo menos colocar-me ao lado deles. Pensava, por exemplo, em dar empurrões em cegos na rua, e pela alegria surda e imprevista que isso me dava, descobri até que ponto uma parte da minha alma o detestava. Planejava furar os pneus das cadeiras de rodas dos aleijados e ir gritar: "Trabalha, vagabundo!" debaixo dos andaimes onde estavam os trabalhadores, esbofetear bebês no metrô. Sonhava com isso tudo e nada fiz. Ou, se fiz alguma coisa parecida, esqueci. O certo é que a própria palavra justiça me deixava fora de mim. Eu continuava forçosamente a utilizá-la nas minhas defesas, mas vingava ao amaldiçoar publicamente o espírito de humanidade.
Anunciava a publicação de um manifesto denunciando a opressão que os oprimidos faziam pesar sobre os homens de bem. Um dia em que eu comia lagosta no terraço de um restaurante e o mendigo me importunava, chamei o dono para expulsá-lo e aplaudi com estardalhaço as palavras daquele justiceiro. Você está incomodando, dizia ele. Enfim, coloque-se no lugar dessas senhoras e desses senhores. Eu dizia também para quem quisesse ouvir como lamentava não ser mais possível agir como um proprietário russo, cujo caráter admirava. Ele mandava chicotear da mesma maneira os camponeses que o saudavam e os que não o saudavam, para castigar uma audácia que ele julgava uma afronta. Igual nos dois casos. No entanto, lembro-me de excessos mais graves. Comecei a escrever uma ode à polícia de uma apoteose de guilhotina. Sobretudo, obrigava-me a visitar regularmente os cafés especializados onde se reuniam nossos humanistas profissionais. Naturalmente, meus bons antecedentes faziam com que fosse bem recebido. Lá, sem me fazer notar, deixava escapar um palavrão. Graças a Deus, dizia ou mais simplesmente, meu Deus. Bem, sabe como os nossos ateus de roda de bar são comungantes tímidos. O momento de espanto seguia-se ao anunciado dessa enormidade. Entreolhavam-se, estupefatos, depois estourava o tumulto. Uns fugiam do bar, outros cacarejavam com indignação, sem nada ouvir. Todos se retorciam em convulsões, como o diabo espergido com água benta. Deve achar isso pueril. No entanto, talvez houvesse uma razão mais séria para essas brincadeiras. Eu queria perturbar o jogo e, sobretudo, sim, destruir aquela reputação lisonjeira que só de pensar me enchia de furor. Um homem como o senhor, diziam-me, com boas maneiras, e eu empalidecia. Nada mais queria da sua estima, já que não era geral, e como poderia ser geral, uma vez que eu não podia participar dela. Nesse caso, mais valia recobrir tudo, julgamento e estima, com um manto de ridículo. Precisava libertar de qualquer maneira o sentimento que me asfixiava, para expor aos olhares o que ele tinha no ventre. Eu queria despedaçar o belo manequim que apresentava em todos os lugares. Lembro-me assim de uma palestra que ele vinha fazer a jovens estagiários de advocacia. Irritado com os incríveis elogios do chefe da ordem dos advogados, que me apresentou, não consegui me conter por muito tempo. Tinha começado com o ímpeto e a emoção que esperavam de mim, e que eu não tinha dificuldade nenhuma em acionar automaticamente. Mas, de repente, me pus a aconselhar o amálgama como método de defesa. Não o amálgama, dizia eu, aperfeiçoado pelas inquisições modernas, que o julgavam ao mesmo tempo um ladrão e um homem de bem para oprimir o segundo com crimes do primeiro. Tratava-se, pelo contrário, de defender o ladrão, pondo em relevo os crimes do homem de bem, no caso, o advogado. Expliquei-me com bastante clareza sobre esse ponto. Suponhamos que tenha aceito defender algum comovente cidadão assassino por ciúme. Considerem, senhores jurados, diria eu, o que pode haver de venial em nos enchermos de ira ao ver a própria bondade natural posta à prova pela malignidade do sexo? Não será mais grave, pelo contrário, encontrar-me deste lado do tribunal, no meu próprio banco, sem nunca ter sido bom, nem sofrer por ter sido logrado. Sou livre, isento dos seus rigores. No entanto, quem sou eu? Um cidadão sol, quanto ao orgulho, um bode de luxúria, um faraó na cólera, um rei da preguiça. Não matei ninguém? Ainda não, sem dúvida. Mas não deixei de morrer criaturas dignas. Talvez. E talvez esteja pronto a recomeçar, enquanto aquele, olhem bem para ele, não recomeçará. Ainda está todo cheio de espanto por ter trabalhado tão bem. Esse discurso perturbou um pouco meus jovens confrades. Ao cabo de um momento, resolveram que era melhor rir. Tranquilizaram-se completamente quando cheguei à minha conclusão em que invocava com eloquência a pessoa humana e seus supostos direitos. O hábito, nesse dia, foi mais forte. Ao renovar esses rompantes amáveis, consegui somente desnortear um pouco a plateia. Não desarmá-la,
nem, sobretudo, me desarmar. O espanto que encontrava geralmente em meus ouvintes, seu embaraço um pouco reticente, bastante parecido com o que o senhor mostra. Não proteste. Não me trouxeram paz alguma. Como vê, não basta acusar-nos para sermos declarados inocentes. Nesse caso, eu seria um cordeiro imaculado. É preciso acusarmos-nos de uma certa maneira, o que levei muito tempo para aperfeiçoar, e que não descobri antes de me achar no mais completo abandono. Até então, o riso continuou a flutuar à minha volta, em que meus esforços desordenados conseguissem tirar-lhes o que lhe tinha de benevolente, de quase terno, que me fazia mal, né? Mas parece-me que a maré está subindo. O nosso barco não vai demorar a partir. O dia chega ao fim. Olhe, as pombas se juntam lá em cima. Elas se chegam umas de encontro às outras, mal se mexem, e a luz declina. Quer que nos calemos para saborear a nossa hora um tanto sinistra? Não. Eu o interesso? O senhor é muito amável. Além disso, talvez agora o interesse de verdade. Antes de me explicar sobre os juízes penitentes, tenho que lhe falar da libertinagem e do desconforto.